Olá pessoal, Fabrício Oliveira. Estamos aqui no canal É Paz, né, o canal online de divulgação do Instituto Quanta, visando promoção de saúde e paz por meio da educação no terceiro milênio. Acreditando que pessoas imperfeitas podem realmente fazer coisas extraordinárias. Né? Seguindo aqui a nossa toada, comentando questões sobre empatia, queremos falar um pouco hoje sobre empatia e educação infantil, nesse foco na necessidade da criança. Né? Enfim, existem várias correntes psicológicas que falam sobre a questão do reconhecimento infantil e falam do tratamento da nossa criança com as suas demandas emocionais, a nossa criança interior. Então nós vamos falar do assunto aqui da criança ferida, que é um assunto que muitas vezes geram comportamentos estranhos e disfuncionais nos adultos, porque ainda não houve a tomada de consciência de que existe ali uma criança ferida, magoada e que ela precisa ser cuidada, porque se ela não é cuidada, assim, é como se fosse uma infecção. Isso vai ampliando e gerando a infecção generalizada, ou seja, um adoecimento emocional generalizado no adulto que ele não cuidou e não olhou para essa questão de uma forma correta, adequada. Né? Claro que às vezes isso acrescenta, né, o adolescente ferido, a gente pode ir derivando essas questões, que às vezes são traumas emocionais vividos pelas pessoas, principalmente na relação com os pais, com os seus educadores. E isso gera uma postura, muitas vezes no adulto, de diferentes idades, de queixa e reclamação em relação aos seus pais. Às vezes mais direcionado ao pai, mais direcionado à mãe, mas em geral uma postura de queixa. Como se os pais fossem obrigados a atender todas as demandas emocionais dos seus filhos. Isso é impossível. Né? Não existem pais perfeitos e a falta, a frustração também é fundamental na estruturação da personalidade de qualquer indivíduo. Né? No limite, se alguém chegasse para mim e perguntasse assim, Fabrício, eu erro mais falando só sim para o meu filho ou só não? No limite, né? Uma situação aqui extrema. Óbvio que é falando só sim. Né? O sim, na minha experiência, é muito mais desestruturador do que o não. Aí você vai falar, Fabrício, isso é um absurdo. Não, eu estou falando, aí o ideal é um equilíbrio, uma adequação a cada situação, a cada contexto, a necessidade de cada criança. Tem crianças que precisam ouvir mais não do que sim, e tem crianças que precisam ouvir mais sim do que não, né? Diante do contexto, e é preciso a presença, no sentido da convivência, do momento, para você perceber se o ideal é sim ou não. Por quê? Porque muitas vezes você fala não porque é mais fácil. O não ele sai porque dá menos trabalho. Se você fala sim, você vai precisar fazer um movimento. Ou o contrário, às vezes é mais fácil falar sim, você deixa a criança fazer o que quiser, e aí o não dá mais trabalho, porque vai exigir de você mais. Então você está fazendo uma outra coisa, não está presente, às vezes você fala o que é mais confortável, olhando para a sua necessidade. Por isso que, de novo, empatia tem muito a ver com necessidade. E essa questão de educação de filhos, claro, é sempre um desafio, não tem fórmula mágica, mas a gente vai aprendendo e reconhecendo alguns padrões, né? Rolou uma charge recentemente aí, falando, né? O filho com a mãe e o filho falando, a mãe desesperada, já tendo dado tudo que o filho precisava, e aí ela fala, pelo amor de Deus, me fala o que mais que você quer, o que você precisa. E ele fala, mãe, eu preciso de um não, né? Por quê? Porque às vezes os pais estão trabalhando muito, estão se sentindo culpados, ou porque são pais separados e não tem muito tempo e querem às vezes compensar o filho, evitando o desgaste da relação, ou porque às vezes não se sentem nem com autoridade no sentido moral suficiente para estar ali interagindo e colocando as regras que devem ser colocadas. Né? Mas aí você vai perguntar para mim, Fabrício, mas por que você acha que é mais importante o não do que o sim, no limite? Porque a vida, ela fala mais não do que sim para todos nós. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Então, se você convive mais com a frustração em casa, isso te prepara a lidar melhor com a vida depois que você sai da bolha da sua família, onde todo mundo te acha bonitinho. Né? Pelo menos sua mãe te acha bonitinho. O pai às vezes é mais sincero, mas a mãe em geral te acha bonitinho. Isso acontece com a maioria das pessoas. Né? E um outro movimento que eu vejo nos pais, em todos nós como pais também, é às vezes compensar o contrário do que viveu. Então, pais que viveram contextos muito rígidos e às vezes até agressivos,
tentem a ser excessivamente complacentes, às vezes até omissos. E pais que viveram um modelo de muita omissão tentam às vezes a ser mais rigorosos, acreditando que o modelo deles não deu certo, e eles às vezes exageram demais com os filhos. Claro, nós estamos aqui todos buscando o caminho do meio, de equilíbrio, né? Entre o sim, o não, a rigidez e a flexibilidade, vamos dizer assim, porque à medida que o filho vai crescendo, claro que vai precisando de mais flexibilidade e menos rigidez, porque ele vai, em tese, aumentando a sua autonomia. Tá, mas eu acabei fazendo uma digressão aqui, voltando no assunto da criança ferida. O que acontece? O filho ele cresce com aquela queixa, nós adultos crescemos com aquela queixa de que o pai não fez isso ou aquilo. E a criança fica lá, e a gente fica eternamente magoado com o pai ou com a mãe, porque não foram perfeitos e tal. É claro que existem pais e mães que são mais difíceis mesmo, exigem mais, mas enfim, é o pai que você tem, é a mãe que você tem, e é preciso você como adulto se resolver a respeito disso, né? E qual que é a sacada aqui nessa história? É você começar a conversar com a sua criança interior falando com ela o seguinte, olha, eu sei que às vezes o seu pai não te deu o que você gostaria, nem a sua mãe, mas eu sou adulto aqui agora e eu vou começar a te dar. Que isso ajuda o adulto a deixar de ser aquele adulto pidão, chorão, reclamão, que ainda continua brigando internamente com os pais porque os pais não foram X ou Y, comparando com o pai de fulano ou de Beltrano. Isso é muito importante no processo de autonomia real do adulto, do desenvolvimento da autonomia real do adulto, da autonomia emocional do adulto. Muitos pais não fizeram esse movimento e com isso têm dificuldade de lidar com as suas crianças em casa, porque na verdade eles não lidaram com sua própria criança interior. Fica aí o convite para você acolher, né, como adulto, essa criança, agradecer aos seus pais o que eles deram conta e agradecer o que eles não deram também, gerenciando essa frustração, tentando ser um pai melhor, buscando ser uma mãe melhor, sabendo que você não vai ser perfeita, dá conta da sua imperfeição, que eu vejo mães assim estressadas, frustradas, muitas vezes chegando no consultório desesperadas, sem aceitar a sua condição humana, a sua condição de ser imperfeita, de às vezes realmente não dar conta de ser o melhor que pode em tudo. E tirar essa carga das costas é um fator muito importante para gerar saúde mental, né? Então fica o convite para você refletir sobre essa empatia com os seus filhos, sobre a necessidade dos filhos, se quando você está falando sim ou não, o sim é sobre eles ou se é sobre você, e na forma como você está lidando com as suas frustrações, com a sua criança ferida, e se você já dá conta como adulto de se empoderar, né, de reconhecer essas necessidades, mas assumir perante essa criança que aquela boneca que ela não teve, você que vai dar, que aquele curso de alemão lá, de japonês que você queria fazer, ou de música que você não ia fazer, que seu pai ou sua mãe não deixou, que agora você vai dar, né? E que aquela viagem para Disney que infelizmente você não teve e que agora você assume o compromisso sem cobrar mais dos seus pais, de dar para você mesmo, se você achar que isso seja muito importante aí para a formação da sua personalidade como adulto, a continuidade da sua formação de personalidade, vamos dizer assim, que isso seja importante como elemento que você quer agregar na sua história, na sua biografia, e que isso possa te trazer mais tranquilidade, mais paz. Tá? Eu agradeço você ter aí ouvido até agora o nosso vídeo. Se isso foi importante para você, comenta aqui para nós. Se não gostou, se gostou, deixa aqui seu comentário. Se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha. Isso é muito importante para a gente promover saúde e paz. E se inscreva no nosso canal. Aperta aí a notificação se você quiser receber os conteúdos que a gente posta aí semanalmente no canal do EPAS. Seja bem-vindo aí à nossa iniciativa e vamos seguindo. Até o próximo vídeo. Um abraço.